Fala galera, professor Eduardo Jorge do Gabarita e Vestibulares aqui com vocês. A prova do PAS UEMA 2026 aconteceu e sim, a prova, a área de linguagens trouxe aquelas escolhas que nós já estávamos esperando de acordo com o padrão. Hoje eu vou te contar as minhas impressões reais, tá bom? Sem nenhum tipo de filtro, vou ser sincerão aqui sobre o que caiu e o que, de fato, pode ter surpreendido aí na prova e, principalmente, turma, o que a UEMA ela tá sinalizando para os próximos anos. Mas, antes de qualquer coisa, eu já vou te pedir, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para tu não perder nenhuma das nossas análises, nenhuma das nossas aulas aqui, porque a semana ela tá cheia de conteúdo aí pro pós-prova. E não menos importante, fica até o final, porque eu vou comentar a questão mais polêmica da prova, a famosa questão 16 de espanhol, beleza? Então, vamos lá, deixa eu ficar aqui na outra tela, prontinho, mostrando aqui para vocês a prova do PAS 2026. Turma, primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A UEMA, ela manteve o padrão, que a gente já vem falando aqui no canal, uma prova 100% contextualizada, uso forte dos textos, das imagens, questões mais longas e principalmente a presença massiva das obras literárias. Mas eu não sei se vocês vão lembrar, mas em algumas lives o que eu destaquei para vocês. E pode perceber que lá na nossa live de raio-x eu falo o seguinte, olha, a UEMA cobra aí em torno de 10 a 12 questões especificamente a respeito das obras literárias. Tu vai ter sempre ali umas 2, 3 questões de gramática e também tu pode ter questões de outros gêneros textuais. Turma, eu falei isso daqui com muita intensidade. Tu vai ter questões de outros gêneros textuais. Quais os mais comuns que a UEMA cobra? Eduardo, UEMA gosta de cartoon e charge. A UEMA gosta principalmente de quem? De textos da esfera jornalística. E este ano, turma, caiu simplesmente para tu identificar o gênero textual. Ah, Eduardo, ali era um gênero textual opinativo. Perfeito. Tu que estava aqui no gabarito aí, tu já estava bem familiarizado com isso. Então, primeira coisa que eu quero, se tu percebeu toda essa logística na hora da prova que a gente já havia comentado aqui, tu vai deixar um comentário aqui. Deixa aqui logo aqui abaixo, eu percebi, para eu saber se tu tá realmente ligado, se tu realmente se ligou no que nós passamos aqui no gabarito aí. Então a primeira impressão foi essa. Eduardo, segunda coisa, turma, agora eu vou ser sincero com vocês. E isso daqui me incomodou um pouquinho. Deixa eu até ficar um pouquinho maior aqui para conversar com vocês. Isso daqui me incomodou por qual motivo, Eduardo? Porque a prova da UEMA, ela teve um desequilíbrio muito grande. Nós tivemos aí praticamente 8 questões sobre a obra As Meninas, ou sobre a autora da obra As Meninas. Então foi a obra que dominou, foi praticamente a espinha dorsal da prova de linguagens e teve influência também lá na parte de espanhol. Nós tivemos 4 questões que envolvia aí a parte de Entre a Espada e a Rosa, da Marina Colasanti. Aqui, ok, cobrança ficou mais ou menos ali dentro do esperado, mas o grande problema de verdade, que isso me chateou bastante, foi apenas uma questão, turma, uma questão direta sobre Cantos à Beira-Mar. Ah, Eduardo, eram 2 questões. A segunda questão era apenas uma questão de análise linguística, era apenas uma questão para tu dizer qual era o tipo de oração ali. Então, eu realmente não gostei. Eu acho que a obra da Maria Firmina dos Reis, turma, ela é uma obra extremamente rica, variada. Tu tem poemas da primeira geração, da segunda, da terceira geração do romantismo, poemas históricos, poemas que até antecipam o simbolismo, textos sobre a natureza maranhense, sobre a vida social, e quase, assim, nada disso apareceu. Absolutamente nada. A referência que a prova fez foi mínima. E simplesmente, se tu leu ou não a obra, praticamente não fez diferença nenhuma. Em um vestibular como a UEMA, que valoriza principalmente a cultura local, a cultura maranhense, eu acho que esse apagamento não faz nenhum sentido. Se tu sentiu falta da Maria Firmina na prova, comenta aqui embaixo. A Maria Firmina merecia mais. Deixa aqui a tua opinião. Eu, sinceramente, eu achei que faltou bastante.
Turma, além das obras, nós tivemos também uma questão da análise sintática bem direta, né? Vou colocar aqui para vocês que foi lá aquela última questãozinha da área aqui de língua portuguesa, que foi essa. Na estrutura sintática dos versos predomina a construção por. Eduardo, se eu li ou não a obra da Maria Firmina dos Reis, eu conseguiria responder essa daqui bem tranquilamente. Além disso, nós tivemos aquela questãozinha do cartoon, correto? Deixa eu mostrar aqui ela para vocês. Essa questão que, de fato, é um gênero textual além das obras literárias. Essa daqui bem tranquila. Bonitinha é feia arrumadinha, ou seja, tá, de certa maneira, mostrando aí um desprezo. E nós tivemos, turma, aqui também a nossa primeira questão. Olha só, essa primeira questão aqui, ela perguntava, deixa eu sair aqui do meio, ela perguntava especificamente sobre qual o gênero textual que tu acabou de ler. Eu falei lá nas nossas lives que a UEMA pode cobrar gênero jornalístico, principalmente com base naquela questão que foi cobrada há 3 anos sobre um texto da revista da UFMG. Então, por isso que eu fiz questão de falar isso para vocês. Pode cobrar outro tipo de gênero textual? Pode. E a outra aqui, a questão de número 2, ela cobrava sobre mecanismo coesivo, questão extremamente tranquila. A recorrência de expressões adverbiais e conjunção, que serve para o quê? Gerar coesão dentro do meu texto. Então, aqui, ambas essas questões, elas estão no padrão da UEMA e reforça o que a UEMA já vem cobrando nos últimos anos. Aqui, além disso, turma, olha só, alguns detalhes a mais que eu gostaria de passar para vocês. Em geral, a UEMA de fato cobrou muito bem a obra As Meninas. Nós tivemos aqui essa questão que foi muito fácil, né? Essa questão aqui da sinestesia, das sensações. Não menos importante, olha o que eu queria destacar. Eu gostei dessa questão aqui do Velázquez, por quê? Porque quem conhecia a obra do Velázquez, já sabia que existia dentro da obra função metalinguística, tá bom? Então, assim, para quem já vinha estudando para o Enem, conseguiu resolver ela com muita tranquilidade. Agora, turma, olha essa questão aqui. Essa questão, turma, ela é aquela questão que a UEMA queria apenas avaliar se tu pelo menos leu o conto. Se tu apenas leu o conto, porque qual o detalhe dela? O trecho que contempla a apresentação dos fatos iniciais. Então, dentro da estrutura narrativa, ele queria saber onde é que está o início do conto. Tu leu o conto, tu sabe como é que funciona um conto? Ah, Eduardo, um conto apresenta uma história, correto? Isso é uma estrutura narrativa. Os fatos iniciais eu vou apresentar a história, quem são as personagens, o que elas fazem, onde é que elas moram. Por isso que o gabarito dessa questão é letra A, beleza? Então, assim, questão extremamente fácil, turma. Olha só, o reino por um cavalo, cara, quem pegou os meus comentários sobre o reino por um cavalo, olhou para essa questão e deu risada, porque aqui, basicamente, não tinha nenhuma dificuldade. E aqui caiu também no castelo que se vai. Como eu falei para vocês, a UEMA, de padrão, ela costuma cobrar aí de 2 a 3 contos. Eduardo, tu falou isso com referência em quem? Eu vi que lá na revisão, lá no Esquenta Revisa aí, na live no YouTube, tu falou isso. Eu falei, turma, com base justamente na outra obra da Marina Colasanti que havia caído, né? Uma Ideia Toda Azul. Então, perceba, o que a gente faz aqui é conhecer, de fato, o padrão da UEMA, o padrão que ela vem utilizando. A gente faz um estudo muito profundo. Essa questão, ela cobrava, turma, essa 11ª, principalmente, olha só, um olhar no castelo que se vai, já falei dela. Ah, pronto, essa daqui, turma, que falava também sobre um trecho da entrevista a Eliane Nunes, que a autora deu. Então, nesse caso aqui, envolvia também o conhecimento sobre as características da própria autora. Essa 13ª aqui já comentamos. Agora, eu queria sair desse vídeo falando com vocês o seguinte, olha só, essa 16ª questão extremamente polêmica, essa 16ª de espanhol, muitos alunos me enviaram mensagem, Eduardo, pelo amor de Deus, o que foi essa questão e tudo mais, e a gente deu um auxílio, tá bom, para esses alunos, para enviar recurso para a UEMA. Eu não sei se a UEMA vai aceitar esse recurso. A UEMA não gosta muito de aceitar recursos, mas o grande problema dessa 16ª turma
foi justamente aqui quando ele fala em manter intocáveis os ecossistemas naturais do parque. Então, nesse caso, o grande detalhe é porque dentro da própria lei que fala a respeito desses ecossistemas, que fala a respeito desses locais onde você tem uma unidade de conservação, o grande problema foi essa palavra, intocáveis. Passou uma ideia de proibição absoluta, o que vai contra até mesmo que o Ministério é, o que o Ministério frequentemente divulga, que o parque ele é sim preservado, mas ele pode ser utilizado amplamente para o turismo. Eu vou até aproveitar e olhar aqui um dos recursos que foram enviados para o EMA, vou abrir para ler aqui para vocês para ter uma ideia mais exata. Falando mais ou menos assim, turma, existe a lei de número 9.985, de 18 de julho de 2000, que diz expressamente que as unidades de conservação podem ser utilizadas para fins científicos ou para casos controlados de turismo. Por isso que há essa grande confusão aí em torno dessa questão de número 16, tá bom? Essa 16 de espanhol gerou esse burburinho todo. Lógico, esse detalhe linguístico, ele pegou muita gente, causando uma insegurança na hora de marcar a alternativa. Agora me diz aqui, sinceramente, a banca poderia ser mais cuidadosa em relação a esse termo. Se essa questão ela te deixou confuso, coloca aqui nas alternativas. Qual foi a alternativa que tu marcou? Qual foi a alternativa que tu pensou, beleza? Turma, vamos lá, de medidas gerais, Eduardo, o que tu achou dessa prova? Foi uma prova na parte de linguagens um pouquinho mais fácil daquilo que a gente está acostumado. A UEMA, no ano passado, ela teve um padrão um pouquinho mais difícil. Esse ano foi uma questão, mas foram questões mais diretas, então a gente teve aí, até na prova como um todo, um número maior de acertos. Então, a prova, ela conseguiu confirmar aquilo que a gente já acompanha aqui, no nosso canal, uma linguagem que traz profundamente literatura, traz uma contextualização, quer saber que tu entenda a relação entre o texto literário e o momento da sua produção, trouxe também aquele desequilíbrio em relação à cobrança das obras, o que me entristeceu foi a cobrança de Maria Firmina dos Reis, que poderia ter sido cobrado com uma maior profundidade. Eu sei que teve gente que falou assim, graças a Deus, Eduardo, porque eu odeio poema, mas eu tô falando muito mais em relação à estrutura das obras, viu, turma? Então, coloca aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa prova de linguagens. Foi a distribuição das obras? Foi a questão de espanhol? Eu quero muito ler como foi a experiência de vocês ao fazer essa prova. Turma, e claro, olha só, se você quer continuar recebendo esse conteúdo profundo, você vai se inscrever aqui no canal do Gabarita aí Vestibulares, porque nós já vamos começar a preparação para o PAS UEMA 2027. Eu quero muito poder te ajudar nessa preparação. Turma, foi um prazer muito grande. Deixa aqui o teu comentário, espalhe esse vídeo, ó. Beijão no teu coração e até o próximo vídeo, gabaritadores!